Eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. Criei este canal aqui no YouTube para ajudar os amigos e irmãos em Cristo no meio dessa pandemia a serem consolados, confortados pela palavra de Deus. Então temos trazido mensagens da Bíblia para o nosso coração. Já muitas foram gravadas aqui em vídeo. E a de hoje tem como título Guia de cego não pode ser cego. Está baseada em uma passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 39. É apenas um versículo que vou ler agora. Diz assim: Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? Apenas este versículo, e aqui há muita sabedoria. É comum a gente ver um cego sendo guiado por outra pessoa na rua e nos assustaríamos tremendamente, né, se nós víssemos que um cego estaria guiando o outro cego. Na verdade, quem guia um cego não é cego, porque senão, como disse Jesus, ambos podem se dar mal, podem caminhar para um desastre, para cair num buraco, ou para se chocar com algum obstáculo, como um poste, ou até mesmo ser atropelados. Um cego, ele não pode ser guiado por outro cego, é o que Jesus ensina, e é uma verdade óbvia. Porém, quando Jesus falou sobre isso, ele estava querendo ensinar algo mais. Ele estava falando dos religiosos, mestres religiosos do seu tempo, que se arvoravam em guias de cegos. E então Jesus contou essa parábola para ensinar aqui pelo menos três coisas, né? A primeira coisa é que todos devemos nos considerar cegos. Quer dizer, que não haja pretensão de sermos guias uns dos outros, pois todos somos iguais. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Por exemplo, no capítulo 3 da Carta aos Romanos, Paulo diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem realmente busque a Deus e obedeça a Deus. Não há nenhum ser humano melhor que outro. E mais à frente, nesse mesmo capítulo 3 de Romanos, versículo 23, famoso, Paulo diz: todos pecaram e estão destituídos da presença ou da glória de Deus. Quer dizer, não existe nenhum ser humano que possa se arvorar em guia para outro, porque somos todos iguais diante de Deus. Aliás, foi quando Jesus curou um cego de nascença. Essa história está narrada no Evangelho de João, capítulo 9, em que lá no final, depois de ser questionado, ele foi questionado pelos fariseus por ter curado um cego. E aquele cego, inclusive, foi submetido a um verdadeiro inquérito, ali um inquérito religioso por parte daqueles fariseus. E Jesus, então, respondendo a eles, dizia: eu vim a este mundo para que os que são cegos passem a ver.
e aqueles que acham que veem se tornem cegos. E então os fariseus perguntam, mas por acaso nós somos cegos? E Jesus disse, bom, já que vocês não se consideram cegos, aí então vocês permanecem no erro. Vocês continuam na condenação, porque o começo para ser libertado da cegueira, do pecado, da condenação, é reconhecer que é cego. Todos devemos nos considerar cegos. Essa é a primeira coisa que Jesus quer ensinar aqui. E, em decorrência disso, a segunda coisa que Jesus quer dizer é que quando nós confiamos em outro ser humano igual a nós, nós caminhamos para o desastre, caminhamos para o buraco. E é o que diz a parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? E não é fato que ambos cairão num buraco? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 14, essa mesma palavra de Jesus está narrada de uma maneira afirmativa, não interrogativa, né? Mateus ele registra assim, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então, isso é o que diz a parábola. Quando nós confiamos em outro ser humano para nos guiar no caminho, nós caminhamos para o desastre. Né? Desastre. Mateus 23, versículos 16 a 26, Jesus chama os fariseus de cegos várias vezes. Olha só o que diz Jesus. Ele diz assim, ai de vocês, guias cegos. Ele está se dirigindo aos fariseus. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, aqui, várias vezes, Jesus chama os fariseus de cegos, guias cegos, mestres cegos, na verdade, que pensavam conhecer, mas na verdade não conheciam nada e não podiam ensinar os outros. Assim, quando nós confiamos em doutrinas humanas, ensinos humanos, preceitos humanos, mestres humanos, nós caminhamos para o buraco. Então, Jesus, depois de enfatizar, claro que, ou melhor dizendo, depois de insinuar, né? Está implícito aqui
que todos devemos nos considerar cegos, ele diz: não queira ser guiado por outro cego, porque você vai cair no buraco. E então, qual é o ensino? Qual é o terceiro ensino que nós aprendemos aqui nesta parábola? Que o verdadeiro guia de cegos é Jesus. Que o verdadeiro guia para as nossas vidas é Jesus. Jesus disse mesmo, em João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quer dizer, fora de Jesus só há trevas. Sendo guiado e orientado por Jesus, instruído por Jesus, seguindo Jesus. Seguir a Jesus, né, é mais do que meramente conhecer Jesus. Seguir a Jesus é andar com Jesus. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Então, seguir a Jesus é ser como Jesus. É carregar a cruz como Jesus. Muitas vezes nós somos induzidos a pensar em cruz como algo pesado, um sofrimento, uma coisa assim, né? Mas quando Jesus disse essa palavra, ele estava se referindo ao fato de que quem era condenado a morrer na cruz, ele era condenado a carregar a sua própria cruz e ser exposto publicamente, como ele foi. Passar pelas ruas da cidade, carregando a sua cruz, e encaminhar-se para o local da condenação, da execução. Assim, o que Jesus quer dizer é que, se você quiser segui-lo, você tem que negar-se a si mesmo. Quer dizer, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um cego, eu preciso da luz de Jesus. E confiar somente em Jesus para ser guiado por ele. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O verdadeiro guia para as nossas vidas é Jesus. O verdadeiro guia de cegos é Jesus. Nós gostaríamos de concluir com uma palavra que está no mesmo capítulo 23 de Mateus, do qual nós lemos alguns versículos agora, só que no começo desse capítulo, nos versículos 8 a 12, Jesus diz assim: mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Quer dizer, nós não somos mestres uns dos outros. O único mestre que existe é Jesus. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque um só é o Pai de vocês, aquele que está nos céus. Como ele ensinou, Pai nosso que está nos céus, é o início da oração que ele ensinou. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, guia de cego não pode ser cego. Todos nós somos cegos. Então, nenhum de nós pode guiar um ao outro. Quando nós confiamos em outro ser humano para nos guiar, nós caminhamos para o buraco. O único guia verdadeiro para as nossas vidas é Jesus. Vou repetir a leitura desse último texto, agora sem interrupção. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês. Todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é o Pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo.
Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Reconheça que você é cego, espiritualmente cego, que você precisa do verdadeiro guia, que é Jesus. Ele que disse: quem me segue não andará em trevas. Amém?